É, Bem-vindos ao VR Day, né, o primeiro encontro de realidade virtual da Paraíba, com o apoio do governo federal, Prefeitura Municipal de João Pessoa e Lei Aldir Blanc. Na palestra do momento, a gente tem um convidado muito especial, que é o Rafael de Camargo. Ele é sócio e diretor comercial da VR Monkey, um dos estúdios brasileiros líderes no desenvolvimento de realidade virtual, atuando na área de jogos e também de serious games, com aplicações gamificadas e de simulação voltadas à indústria. A VR Monkey também foi a primeira empresa, né, convidada pela Intel para representar o Brasil na Intel Development Forum em 2015. Rafael, é um grande prazer estar com você aqui no evento e gostaria de lhe dar a palavra com o tema de hoje. Né? A gente vai entrar nas questões que vocês conhecem muito bem, que é os simuladores industriais. Muito Boa bem-vindo. noite, Priscila. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje. É uma honra para a gente poder estar participando do evento de vocês. A VR Monkey é uma empresa especializada no uso de realidade virtual desde 2015. Nós fomos fundados e incubados pela Universidade de São Paulo, no CIETEC. E desde 2015 nós temos diversos tipos de aplicação de realidade virtual. Então isso inclui jogos, tratamentos médicos, filmes em realidade virtual. E uma das especializações que a gente tem desenvolvido desde 2018 são os serious games, aplicações que auxiliam empresas como indústrias a capacitarem melhor os seus colaboradores. Mas, no fundo, qualquer negócio precisa de capacitação. Então, isso já tem uma tecnologia bem resolvida para o conteúdo teórico, que os EADs, então tudo aquilo que você precisa passar por informação escrita ou com imagens de vídeo, PowerPoint, poxa, você tem excelentes ferramentas de EAD eletrônicas para isso. Mas a parte prática continua sendo um desafio, porque você poder levar o colaborador para vivenciar uma situação não é uma coisa que você consegue fazer de maneira remota. E a realidade virtual é a primeira tecnologia que permite isso. Através do senso de imersão, você pega uma pessoa que está num ambiente assim de treinamento dentro de um escritório, ou até mesmo da casa dela, e transporta para uma offshore, um ambiente de mineração, uma loja, e coloca ela em contato com desafios nos quais ela vai sentir o desafio. Acho que o principal diferencial não é a maneira, a técnica do que você está aprendendo, não é o conteúdo, é o sentimento que a tecnologia vai te passar. Você vai sentir que você está trabalhando no alto, você vai sentir que está trabalhando no espaço confinado e vai ter o protagonismo daquela situação. Então, você vai ter que saber como resolver essa situação. E é com esses benefícios que a gente tem conquistado cada vez mais clientes. Então, a gente tem soluções na área de mineração, petróleo, em celulose, aço, química, locais onde a tolerância para falhas é muito pequena. Então, são todas indústrias que têm um foco em capacitação devido à criticidade de seus processos, a importância que eles têm para a parte de segurança, e também buscando inovação, que é cada vez uma tendência maior. Então, programas de Open Innovation, o pioneirismo em conhecer as tecnologias, tudo isso tem impulsionado a nossa indústria. Hoje, o nosso estúdio, Priscila, conta com 40 colaboradores. Nós somos em 3 sócios. Nós temos cerca de 27 desenvolvedores. Então, a gente tem um cunho técnico. Uma equipe grande, né? É uma equipe grande. Nós tocamos vários projetos, não só projetos industriais, mas você precisa desse time multidisciplinar para estar montando seja uma aplicação de um jogo lúdico, um jogo com a finalidade de entreter as pessoas, ou
um jogo com a finalidade de educar, que é a questão do serious game. Então, mostrando um pouco como a gente usa esse time, basicamente a mesma coisa, Uhum. a gente tem aqui a questão de um simulador. Então, é uma tecnologia que já é usada em indústrias como a aeronáutica há bastante tempo. E a indústria aeronáutica ela tem esse perfil de uma tolerância muito rigorosa na parte de segurança. Então, tudo dentro de uma aeronave é duplicado. Você tem sistemas Uhum. redundantes para qualquer operação crítica. Então, você tem dois motores, você tem sistemas redundantes, você tem inclusive dois pilotos. Você tem um piloto e copiloto. Caso um falhe, você tem o outro. E, como são Exatamente. equipamentos caros, operações muito críticas, o simulador é utilizado para capacitar esses pilotos já há muitas décadas. Então, antes do piloto ter contato com a máquina real, ele tem contato com uma máquina simulada que apresenta para ele as condições que ele vai experimentar quando estiver pilotando a aeronave e dessa forma ele vai poder, a baixo custo, de maneira rápida e segura, estar melhor preparado para o que ele vai encontrar quando estiver ainda treinando, mas na prática. E assim, esse é um sistema onde essa tecnologia tradicional já funcionava bem, porque você tem um operador que de um único lugar, então ele só dentro da cabine de controle do avião controla o equipamento inteiro. Mas muitas atividades industriais são tão importantes quanto a função exercida pelo piloto, só que o operador tem que estar num ambiente que é grande. Por exemplo, aqui ao lado você tem a foto de uma plataforma de petróleo. Uma plataforma Sim. é um ambiente grande, você tem 100 ou mais operadores embarcados às vezes. E essas pessoas elas interagem para executar atividades em diversos locais da plataforma. E aí, para isso, você precisa de uma tecnologia que permita fazer essas simulações a um custo menor para poder, então, ter escala de treinar atividades como, por exemplo, um trabalho em espaço confinado. É uma operação de solda dentro de um cilindro, dentro de um vaso de pressão. Ela tem uma criticidade super alta, mas agora a tecnologia possibilita que você tenha um treino antes de ter o contato com o equipamento, sem precisar estar, por exemplo, a bordo de uma operação, alocado dentro de uma área de mineração, sem correr riscos, sem ter custo de deslocamento. E Isso é excelente, né? Porque ajuda a diminuir os riscos. sim, até mesmo o treinamento desse tipo de atividade é arriscado. Então, não é porque é um treino que a operação é isenta de risco. E você ter um conhecimento prévio já diminui essa taxa. Diminuir as taxas de acidente são, principalmente para o Brasil, uma questão muito relevante. O Brasil ainda tem um potencial muito grande de melhorar a maneira como as atividades são feitas. Então, nós temos um acidente de trabalho a cada 48 segundos aqui no Brasil. Nossa, é muito pouco, né? Exato. Então, tecnologias que nos auxiliem a trazer essas melhores práticas para a nossa operação vão beneficiar toda a cadeia, porque não é pela falta de regulamentação que os acidentes acontecem, mas a dificuldade que a gente tem em ter acesso aos custos, à melhor prática. Então, você poder reduzir os custos da indústria, melhorando os processos dela, é uma coisa que tem muito valor. Isso já começou a chegar para as maiores indústrias, então petróleo, mineração, mas é uma coisa que, conforme a tecnologia está sendo ampliada, conforme você tem ganhos de escala. Hoje, um equipamento custa $300. Uhum. Se a gente estivesse conversando aqui em 2016, a gente estaria falando de um custo de uns R$ 12.000 para você montar uma estação de realidade virtual PCVR, então um computador, um equipamento de realidade virtual mais um computador gamer, tornava só na parte de hardware o uso dessa tecnologia mais distante. Hoje em dia, a gente está comparando $300, ele é comparável com
um celular, um smartphone, um computador, equipamentos que as empresas usam no dia a dia. Então, a gente tem um potencial muito grande de trazer melhoras. E as diferenças, a gente tem aqui um quadro para tentar apontar como essa parte prática é feita nas empresas e como a gente vê isso sendo feito no futuro. Muitas vezes, então, a parte prática é feita hoje numa turma, onde você reúne algumas pessoas, como, por exemplo, 15 colaboradores para uma capacitação. Então, eles são apresentados, por exemplo, aqui você tem uma mesa com alguns EPIs, uma bota, luva, capacete, para as pessoas todas conhecerem. Mas não é que você tem tempo de que todos os colaboradores façam o treinamento prático. Muitas vezes você tem uma pessoa assistindo a outra fazer. Então, assim, os desafios, eles são inúmeros para a gente conseguir fazer um grande volume de pessoas ter um contato prático com as atividades. E a tecnologia, utilizando então os headsets, a gente tem utilizado muito headsets mobile, como o Oculus Quest, o Oculus Quest 2, que permitem o usuário estar imerso, interagir com o ambiente, ele se deslocar com 6 graus de liberdade. E isso traz ganhos como redução de 50% do tempo. O tempo dessas pessoas na operação é o ativo mais importante deles. Não é o custo do que você está treinando. O custo do treinamento não é tão relevante para a indústria quanto o tempo que a operação vai ficar parada porque você está tirando as pessoas de lá. Essas pessoas deveriam estar produzindo, mas elas não estão, porque elas estão sendo capacitadas. Então, a nossa tecnologia auxilia você a reduzir esse tempo de treinamento, tornando ele mais valioso. Então, você vai poder fazer uma pessoa que fez um primeiro contato com a simulação digital, quando ela vai para campo, ela já faz perguntas melhores daquilo que está sendo ensinado, ela já vai melhor preparada para o ensinamento prático em campo. Não é que necessariamente uma tecnologia substitui a outra, mas elas com certeza se complementam muito. Rafael, uma pergunta. Como é a receptividade desses funcionários quando eles colocam o óculos pela primeira vez, ao fazer um treinamento desse? Ou se Esse eles... é uma excelente pergunta, porque o engajamento que a gente alcança é muito maior, Priscila. A gente tem, então, a gente segue uma linguagem adulta de aprendizado, que é a prática, né? E algumas empresas usam a tecnologia até como premiação dos colaboradores. Então, quem se sai melhor na parte teórica do treinamento tem acesso primeiro, ou é uma pessoa que é convidada a ir aonde está disponibilizado o simulador de realidade virtual para conhecer, porque é muito satisfatório, é muito incrível. A gente brinca internamente, um indicador importante de medir quando a gente implementa as ações de realidade virtual é quantos segundos leva para a pessoa sorrir dentro do equipamento. Porque ela fica Sim. tão maravilhada de estar nesse novo mundo que ela começa a sorrir, ela pega um objeto e fala, nossa, eu peguei o objeto com a mão, assim, é um nível de engajamento muito alto para uma ação de treinamento. E E já houve relatos de funcionários de que participaram da simulação e depois tiveram uma ação real, alguma intercorrência, né, durante o trabalho, que lembrasse o treinamento de antes que eles fizessem, que eles haviam feito? sim, a gente tem relatos de, principalmente sim, pessoas muito experientes que comentam como a tecnologia hoje consegue fazer uma boa representação daquilo que eles encontram em campo. Então, principalmente para a parte a não conformidade, isso é muito importante você ter um aliado digital. Por quê? Quando você vai fazer um treinamento em campo, se eu for com você numa área de mineração, o que a gente deve encontrar lá é uma operação perfeita, porque ela está funcionando, as pessoas estão cuidando dela, então você não vai encontrar lá um equipamento que está danificado, ou pelo menos você não espera encontrar. E aí a tecnologia de realidade virtual ajuda você a fazer isso. Então,
como é um britador que está com problema, um vaso pressurizado que está com vazamento. A gente consegue mostrar como a pessoa vai encontrar esse equipamento com problema em campo. Então, a gente consegue mostrar essas coisas, inclusive acidentes com a simulação. Então, poxa, como que um vazamento de um determinado equipamento, uma linha pressurizada numa indústria química? Poxa, não é uma coisa que é parecido com a sua casa, vai vazar um pouquinho e você consegue desviar. Não é muito rápido, você vai sofrer um acidente, você vai ter contato aí com uma substância que pode ser nociva para a sua pele, para a sua respiração. Então, isso é muito impactante. A gente gosta muito quando os supervisores trazem esse feedback de que o problema foi bem retratado, sabe? Não é só de não buscar retratar só aquilo que dá certo. Com a tecnologia, a gente consegue levar os problemas também que a pessoa vai encontrar no dia a dia. Muito bom. E mais uma vantagem que a gente traz é que ela auxilia você a não ter custos de supervisão. Então, uma coisa que você consegue reparar aqui nessa imagem da esquerda é que não só você está ocupando o tempo de uma turma aqui, no caso com 6 pessoas, mas também um supervisor, que tem que estar disponível para estar falando para todas essas pessoas. A tecnologia você consegue fazer o tutorial ele online, então você garante que todo mundo tem a mesma experiência, porque o tutor digital ele não muda o treinamento dele de turma para turma, você garante então padronização daquilo que está sendo ensinado. E liberdade, você não precisa casar o horário do supervisor com o do treinado. O treinado ele só agenda o uso do equipamento e ele tem a experiência quando é o melhor horário para ele. Quando você tem que agendar turmas muito grandes, alguém provavelmente não está com o melhor horário dele agendado para aquela turma. É que ele tem que se enquadrar porque o horário do supervisor é só aquele. Todo mundo nessa segunda-feira vai ter que parar para fazer o treinamento. Com a tecnologia, você não precisa, você pode ter a tecnologia disponível todos os dias da semana, num período da manhã, num período da tarde, e aí fazer o melhor uso das horas menos produtivas dos seus colaboradores. Aqui a gente trouxe também um pequeno vídeo só para mostrar a tecnologia. Eu sei que, por ser um evento de realidade virtual, muitas das pessoas que estão participando aqui já Sim. conhecem a tecnologia, mas caso alguém seja aqui, por exemplo, de indústria e não conheça bem como é, o que a gente está falando, por exemplo, aqui na tela pequena você tem um operador com o headset e controles de mão, e a tela grande você pode ver aquilo que ele está experimentando em realidade virtual. Então, aqui, por exemplo, ele vai fazer uma operação. A gente tem desde o planejamento, ele vestindo os EPIs em realidade virtual. Então, ele tem todo o checklist daquilo que ele precisa se equipar, o feedback visual e sonoro dos EPIs. Então, quando ele põe um protetor facial, a visão fica mais opaca. Quando ele tem um protetor auricular, a audição fica abafada. E aí ele vai para a operação e ele tem que lembrar o passo a passo, ele é protagonista dessa operação, ele precisa lembrar o que precisa ser feito, e ele tem as consequências do ato. Então, aqui ele vai sofrer um acidente, ele tem um impacto, Nossa. ele se assusta, e a gente consegue, então, mostrar de uma maneira muito mais contundente para o operador o treinamento. E outra coisa importante é que a gente consegue levar conhecimento para a empresa. Então, por ser uma ferramenta digital, você consegue ter aqui todos os dados do treinamento. Então, dia, hora, quem foi treinado, quanto tempo a pessoa levou, quais atividades ela acertou, o que ela errou, e tratar isso de maneira agregada. Você consegue responder para uma empresa durante a simulação. O que as pessoas têm errado mais? Será que esse dado cruza com aquilo que você encontra na sua operação, com aquilo que as pessoas têm, as falhas operacionais que são mais comuns? Será que se você fizer alterações na simulação, você vai ter melhoras na sua operação? Isso são coisas que a tecnologia está permitindo que os clientes se perguntem e tenham, então, esses benefícios na operação.
muito bom mesmo. Poxa, muito obrigado. E assim, acho que, não sei se você tem mais perguntas, esse era o conteúdo que a gente tem preparado para a palestra de hoje. Qualquer Muito, dúvida que você tenha, muito é um bom. prazer estar podendo auxiliar. Muito obrigado, Rafael. Foi bastante esclarecedor, né? E eu queria te perguntar uma dúvida. Vocês estão desde 2015, né, desenvolvendo projetos dentro da indústria. O que é que você acha, o que é que você vê que mudou de 2015 para cá em relação à realidade virtual, dentro desse contexto de indústria? E se você faz alguma aposta para o futuro em relação a isso? A, a tecnologia ela é uma tendência. Então, assim, a gente vê que desde 2015 até agora, ela se tornou cada vez mais presente no ambiente industrial e na vida cotidiana das pessoas também. Então, poxa, toda a simplificação que a gente teve em termos de hardware, do que era disponível em 2015 para o que é agora, isso foi muito importante para a indústria cada vez mais ver valor e facilidade de implementar os processos. Então, acho que em 2015, 2016, muita gente acabou implementando soluções em 3 graus de liberdade com equipamento celular e acabou, de alguma maneira, se frustrando com o que era a tecnologia, porque, no fundo, o que estava disponível naquela época eram vídeos 360, conteúdo muito menos imersivo, muito menos interativo do que tem disponibilizado hoje. E pelo fato das pessoas já terem smartphones, muitas empresas acabaram adotando isso muito rapidamente e se frustrando com o que a tecnologia podia proporcionar. Então, de 2019 até 2021, com os novos equipamentos, o pessoal revisitou a tecnologia e começou a implementar os processos e agora nessa nova onda de maneira muito exitosa. Então, poxa, você tem casos aí de universidades de medicina usando realidade virtual em seus laboratórios, realidade virtual sendo usada na indústria de petróleo, na indústria de petróleo do Brasil, para capacitar as pessoas de campo e relatos, como eu comentei, satisfatórios, do tipo, é assim mesmo que essa operação acontece em campo, é muito bom a gente poder levar os colaboradores para essa capacitação digital. Então, a tendência foi muito positiva, a gente começou muito pequeno e de uma maneira aí que não foi a mais assertiva logo no início, mas acho que agora em 2022 essas questões estão no passado, a maioria das empresas enxerga o potencial da tecnologia, vê valor. Ainda no Brasil está bastante no início. É muito comum que a gente seja o provedor do primeiro equipamento de realidade virtual da empresa. Então, ela contrata uma simulação de realidade virtual e a gente pergunta, vocês já têm algum equipamento? Elas, não, esse vai ser o nosso primeiro projeto, a gente está comprando equipamento para esse projeto. Então, minha visão de futuro, quando a gente estiver falando daqui a alguns anos, as coisas vão estar muito mais parecidas com o que são tecnologias, por exemplo, um app de celular, um software para um desktop. A empresa já vai ter o hardware. Ela tendo hardware, você atender a demanda dela com software se torna uma coisa muito mais do cotidiano. Você não precisa um projeto para implementar uma tecnologia. De repente, você já tem uma melhoria de um processo que ela já tem dentro da empresa e você vai atender mandando só o seu software, disponibilizando o software até mesmo no marketplace, algum lugar que a empresa possa achar. Então, acho que nesse sentido, a gente hoje está numa posição já muito mais madura, o mercado está bastante aquecido, principalmente por toda a conversa em metaverso que está acontecendo no Brasil e no mundo. E provavelmente daqui a uns anos a gente vai estar vendo a realidade virtual como uma coisa muito mais comum
no dia a dia das empresas. Assim como hoje é comum um smartphone, ninguém fica surpreso de, nossa, aquela empresa tem um app para algum tipo de controle, algum tipo É, de gamificação. É uma coisa do dia a dia, as pessoas vão adotar. exatamente. Eu acredito muito nisso também. Muito obrigada pela participação no evento, no VR Day, e espero contar com você em próximos projetos, né, para a gente Excelente. contribuir com o VR no Brasil. Muito obrigada. Muito bom. Obrigado, Priscila.